Boa tarde a todas, todos e todos. Meu nome é Edgar Moura, venho aqui em nome da coordenação da Conferência Popular de SAM, fazer o relato desses nossos encontros, as expressões e as causas da fome. A fome em si tomada como uma violência alimentar, como o extremo da violação de muitos outros direitos. Há um abandono da população por parte do Estado brasileiro que se exime de sua responsabilidade de assegurar o direito humano à alimentação adequada. A população está desassistida e agredida por um projeto de governo que, ao invés de proteger, oprime e violenta e incentiva o racismo e o ódio religioso. A fome já vinha aumentando mesmo antes da pandemia. É mais evidente na área urbana e nas periferias das grandes e médias e pequenas cidades. Em menor grau, nas áreas rurais, especialmente onde a agricultura familiar é a possibilidade de produção para a subsistência. A pandemia Covid-19 levou ao aumento do desemprego, especialmente entre os trabalhadores informais, com a repercussão imediata na subsistência das famílias mais vulneráveis, que dependem da renda que é gerada a cada dia, que trabalham de dia para comer à noite. No centro urbano, a fome está associada ao desemprego e à precarização do trabalho a partir do fenômeno da uberização e a terceirização de serviço e a reforma trabalhista. Ao desemprego e à falta de trabalho somam-se as remoções e despejos, tanto das áreas rurais como das áreas urbanas, que deixam pessoas em situação mais vulneráveis, com a fome e sem moradia. Consequência imediata é o aumento da população em situação de rua por todo o Brasil. Observa-se o aumento de pessoas levadas à situação de rua, de ter que pedir dinheiro, comida e alimentando-se do resto de sobras das feiras livres e lixões. É também significativo a fome. O aumento dos catadores e catadoras de materiais escravos. Esse processo violento de exclusão acirra ainda mais o preconceito e a criminalização dos que têm fome. A fome está relacionada ao aumento do preço dos alimentos, do gás de cozinha, da energia elétrica, das taxas de água e outras taxas. Então, para além da redução da qualidade de alimentos consumidos, há também a perda da qualidade da alimentação. Com a renda reduzida, as escolhas alimentares ficam restritas a uma alimentação básica de produtos homogeneizados e mais baratos. No semiárido brasileiro, a fome vem associada à falta de água e à sede. Os agricultores e agricultoras familiares perderam boa parte da produção por falta da chuva e de acesso a políticas públicas de acesso à água. Falta água tanto para a produção de alimentos, como também para o consumo de preparo dos alimentos. O campo e na cidade, as mulheres, especialmente as mulheres negras, encontram-se em situação de maior vulnerabilidade e a insegurança alimentar, são atingidas pela perda de emprego e, em muitos casos, precisam chefiar sozinhas os lares e assegurar a alimentação dos seus filhos. A fome é apresentada como uma expressão histórica das desigualdades sociais brasileiras, como a mais arraigada expressão do racismo estrutural. A fome no Brasil ela é percebida como resultado e o processo do escravismo criminoso histórico, gerador de desigualdade que nunca foram sanadas, que é esse processo de colonialidade que vive o Brasil até hoje. A fome é associada a um projeto político prioritário de expansão do agronegócio na contramão daquilo que se propagadeia como um grande celeiro de produção de alimentos. Ao invés de alimentar a população brasileira, as monoculturas voltadas à exportação agravam a fome. A terra voltada para a produção de comida, de verdade, são transformadas em produtoras de commodities alimentares para a exportação. Desde os tempos coloniais, povos indígenas, povos tradicionais do campo, das florestas e das águas são expulsos de suas terras, levados à situação da fome por falta de terra para plantar. Por todo o país, observa-se a desigualdade que se expressa no contraste da abundância do agronegócio frente à fome da população. As políticas de enfrentamento à fome implementadas na pandemia são insuficientes
frente à gravidade e à complexidade da situação. Os governos negam-se a prestar assistência alimentar, alegando a falta de recurso financeiro, ao tempo que segue investindo e oferecendo subsídio ao agronegócio. O descaso do Estado brasileiro é enorme e exige, sim, um processo de responsabilização judicial. Nos debates dos nossos encontros, o desmonte das políticas públicas foram destacados com muita força, um dos principais fatores por trás do aumento da fome. As políticas afetam diretamente o Sistema Nacional de Assistência Social, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o SISAM, né, o SUAS e o SISAM da alimentação, e diretamente o SUS. Para além do fechamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, não há mais um Plano Nacional de Segurança Alimentar, nem uma Câmara Interministerial. O auxílio emergencial é insuficiente e temporário ao tempo que se estrutura o programa Bolsa Família, e são fechados os restaurantes populares. A fome se acentua com a falta de alimentação escolar, com a suspensão das aulas durante a pandemia. Nós sabemos que mais de 44 milhões de estudantes ficaram com a alimentação escolar suspensa durante a pandemia. Para encerrar, não há reconhecimento em relação ao papel da agricultura familiar desempenhada na produção de alimentos pelo Estado brasileiro. Observa-se ao contrário, observa-se a desarticulação de importante ferramenta de sustentação de sistemas de abastecimento alimentar, como a Companhia Nacional de Abastecimento Conab e os programas de compras públicas, como o PA. Apesar do protagonismo social nos meios de comunicação de programas de circulação, há uma exagerada valorização da filantropia presencial e uma insuficiente crítica em relação à falta de compromisso do Estado brasileiro na garantia do direito humano à alimentação adequada. Perde-se, sim, a noção de alimentação enquanto um direito estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal, o que pressupõe respostas governamentais para o enfrentamento à fome. Senhores e senhoras aqui presentes nesse julgamento. Obrigado.